Bom dia, meus caros alunos. Hoje a gente vai dar continuidade ao curso de Microbiologia Básica, abrindo o módulo de vírus. E aí eu vou apresentar uma aula geral de Biologia Viral. Vou apresentar 10 características importantes e comuns a todos os vírus, que são importantes e que são base para que a gente comece uma discussão mais aprofundada sobre os vírus e a importância desses vírus em cada uma das áreas. E aí, falando das características gerais dos vírus, a primeira polêmica que a gente tem a conversar é a respeito do fato dos vírus serem ou não seres vivos. No ensino médio, a gente aprende que os vírus não são seres vivos, porque eles não têm um metabolismo próprio e porque eles não são capazes de replicar seu material genético sozinhos. Eles precisam do auxílio de uma célula. Só que atualmente, alguns pesquisadores têm discutido isso. Existem algumas bactérias que são intracelulares obrigatórias. Para elas se reproduzirem, elas têm que estar parasitando uma outra célula. Né? Então, essas bactérias também não seriam consideradas seres vivos. Hoje, a gente sabe que os vírus eles são capazes de replicar seu material genético, obviamente, né? Mesmo que no interior de alguma célula. Eles são capazes de sofrer mutação, eles são capazes de modificar o material genético de outros vírus, inserindo o seu material genético no material de outros vírus. E recentemente foi descoberto que alguns vírus, por mais que não tenham um metabolismo completo, eles realizam algumas reações bioquímicas importantes fora das células. Então, eles têm algum metabolismo fora das células. Então, alguns pesquisadores hoje dizem que os vírus são sim, ou devem sim ser considerados seres vivos, mas ainda não está batido o martelo, não é um consenso na ciência que os vírus são seres vivos. Alguns autores ainda vão dizer que eles não são seres vivos, porque eles não são capazes de replicar seu material genético fora de uma célula, e outros vão dizer que sim, eles podem ser considerados seres vivos. Ainda é uma polêmica que a gente tem na literatura. Fato, e isso é consenso para todos, é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, o vírus ele vai ser reconhecido por um receptor celular e invadir uma célula, seja essa célula eucariótica ou procariótica. E a partir daí, esses vírus vão poder começar o seu processo de replicação. Né? Então, os elementos genéticos do vírus, que pode ser DNA ou pode ser RNA, eles só vão conseguir se replicar no interior de uma célula viva. Esse vírus vai ter que fazer esse processo de infecção, né, entrar numa célula e utilizar o maquinário dessa célula para a sua replicação. Aí essa replicação viral, ela vai ter via de regra 6 etapas, que estão descritas aqui. A primeira etapa é a adsorção ou ligação. É o momento em que o vírus é reconhecido pelo receptor na célula que ele vai infectar. Então, é aquele momento onde há o reconhecimento do vírus pela célula. Num segundo momento, esse vírus vai penetrar no interior da célula. Então, ele adentra na célula, e a gente tem várias formas de penetração, para que o vírus comece, de fato, o processo de replicação. Para o processo de replicação, é essencial a síntese proteica. O vírus possui algumas proteínas ali no seu capsídeo, que é a camada que envolve o vírus, que protege o material genético. Então, o vírus precisa realizar essa síntese proteica no citoplasma da célula. Replicação do genoma é essencial. Né? Para que as partículas se multipliquem, eu também tenho que multiplicar o genoma. Então, a gente tem essa etapa de replicação do genoma. A montagem é simplesmente eu produzir novos genes, eu produzir novas proteínas, eu vou montar uma partícula nova ainda no interior da célula que está sendo infectada. As novas partículas virais são montadas no interior da célula para uma posterior liberação para o meio ambiente. Essa liberação pode acontecer com a ruptura da célula ou as partículas podem ser liberadas sem romper imediatamente aquela célula. Para ficar mais claro essa replicação viral, nós vamos trabalhar ela com
mais profundidade nas próximas aulas, mas eu trouxe um esquema simples aqui de replicação de um vírus, né, mostrando essas etapas. Então, essa primeira figura, ela mostra a etapa de ligação ou adsorção. Nós temos aqui a célula hospedeira e o vírion, com sua partícula de DNA. Então, nós teremos aqui a ligação, a adsorção do vírus na célula do hospedeiro. Na segunda figurinha, nós temos a etapa da penetração. A penetração vai depender do tipo de vírus. A cápsula pode penetrar ou não. Nesse caso específico, só penetrou o material genético, que é o mais importante, que é o que contém ali as informações para que sejam produzidas novas partículas virais. Então, essa penetração ela pode ser apenas do material genético, de toda a partícula viral. Fato é que, em algum momento, esse material genético tem que estar disponível para realizar suas funções. E quais são as funções desse material genético? Ele vai se replicar, então vai acontecer cópias, vão ser feitas cópias desse material genético. A gente vê aqui na figurinha, né, que esse material genético foi copiado. E esse material genético, ele contém informações para a produção de proteínas. Então, essas partículas marrons arredondadas que estão aqui, são as proteínas que foram produzidas a partir do material genético. Então, nessa etapa aqui, nós temos concomitantemente a replicação do genoma e a expressão gênica, a produção de proteínas acontecendo no interior das células. Uma vez que eu já tenho grande quantidade de material genético e de proteínas no interior da célula, eu vou ter a montagem de novas partículas virais. Então, a partícula viral que tinha essa conformação no início, ela vai ser montada no interior da célula, né, que é a etapa de montagem. Por fim, nós temos a liberação dos vírus. Nesse caso aqui, a gente teve ruptura da célula, mas nem sempre a gente tem essa ruptura. Muitas vezes o vírion é liberado e a célula continua íntegra. Por um momento, tá? Célula que foi infectada por vírus, se ela não morre na lise, a chance dela morrer logo depois, dela entrar em um processo de apoptose, é muito grande. A terceira característica, que é uma característica muito importante, é que, via de regra, esses vírions são inertes fora da célula viva, né? Tanto que a gente chama eles de vírions e não mais vírus, né? A gente fala vírus quando ele está se replicando, quando ele está em atividade ali no interior da célula. Quando ele está fora da célula, a gente chama de partícula viral ou vírion, que é uma partícula inerte, que está ali à espera de um hospedeiro para reiniciar o processo de infecção. Por que eu coloquei via de regra e não sempre? Porque, como eu disse anteriormente, nós sabemos que algumas famílias de vírus conseguem realizar algumas reações bioquímicas importantes fora da célula, tá? No ambiente fora da célula. Então, a partir do momento que os estudos foram se desenvolvendo, a gente percebeu que esses vírions, alguns deles não são totalmente inertes. Estão acontecendo reações bioquímicas importantes ali, envolvendo proteínas, envolvendo material genético e envolvendo até, em algumas vezes, uma pré-transcrição de proteína. Tá? Então, essas reações podem acontecer. A quarta característica que vai diferenciar os vírus dos outros grupos, dos procariotos e dos eucariotos, é que os procariotos e eucariotos, eles têm tanto o DNA quanto o RNA, cada um com funções diferentes e funções específicas. Os vírus, eles vão possuir ou DNA ou RNA. Ele tem uma informação genética limitada. E outra coisa, o que a gente está acostumado? DNA é uma fita de material genético, uma dupla fita, né, em forma de hélice, como está representado aqui por essa fita azul. Enquanto o RNA, via de regra, é uma fita simples de material genético. Os vírus não levam isso em conta. O DNA pode ser fita dupla, mas também tem DNA que é fita simples. O RNA pode ser fita simples, mas também tem RNA fita dupla. E, via de regra, eles possuem ou DNA ou RNA.
Durante o processo de replicação, eles podem produzir a outra molécula. Então, uma molécula de DNA pode servir de molde para uma molécula de RNA. Isso pode acontecer durante o processo de replicação. Mas no vírion está presente ou o DNA ou o RNA. E a gente sabe que existe esse dogma central da biologia, que uma molécula de DNA, ela se autorreplica, ela é capaz de autorreplicar. Existe o processo de transcrição, formando aí uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA vai servir como molde de tradução para a proteína. Como o vírus está utilizando o maquinário de uma célula ou procariótica ou eucariótica, que segue esse dogma central da biologia, os vírus também vão seguir esse dogma. O que acontece é que os vírus eles têm aqui o que a gente pode dizer de uma via diferente. Alguns vírus eles podem fazer esse caminho inverso. Através de uma molécula de RNA, eles dão origem a uma molécula de DNA. Isso é algo que não acontece nas outras células, que pode acontecer quando a gente tem o envolvimento de um vírus. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente nas próximas aulas. Então, o que a gente tem normalmente é que um DNA, que na natureza a gente conhece a molécula de DNA como fita dupla, é transcrito até um RNA de fita simples, e esse RNA é utilizado para a produção de proteínas. Nós vamos ver que os vírus seguem essa sequência, mas que eles podem fazer a sequência inversa nesse sentido, de uma molécula de RNA servir como molde para a produção de uma molécula de DNA. Quando a gente fala de estrutura viral, a gente tem que o genoma pode ser de DNA ou de RNA. Esses genomas eles podem ser circulares, como é o caso do genoma bacteriano ou dos plasmídios bacterianos, ou eles podem ser lineares. Acontece muitas vezes do genoma ser linear. E como eu disse, tanto DNA quanto RNA pode ser de fita simples ou fita dupla. Então, a gente tem DNA de fita simples e fita dupla, RNA de fita simples ou fita dupla. Principalmente quando a gente fala de RNA, nós ainda falamos de senso positivo ou senso negativo. Quando eu falo que um RNA tem senso positivo, por exemplo, RNA, fita simples de senso positivo ou polaridade positiva, quer dizer que esse RNA ele tem a mesma sequência de bases do RNA mensageiro viral. Vamos relembrar, o RNA mensageiro é aquele que é utilizado para a produção de proteínas. Então, quando eu falo que o vírus é RNA, fita simples, senso positivo, quer dizer que aquela fita de RNA é a mesma fita de RNA que é utilizada para a produção de proteínas. Já o senso negativo, ou seja, RNA, fita simples, senso negativo ou polaridade negativa, essa sequência ela não é utilizada para a produção de proteínas. Ela é a sequência complementar àquela sequência que é utilizada para a produção de proteínas. Então, a estrutura viral dos ácidos nucleicos nos vírus é levemente diferente do que a gente está acostumado, né? A começar porque pode ter DNA ou RNA. Essas moléculas podem ser de fita dupla ou fita simples, e a gente ainda tem, principalmente aqui no RNA, de fita simples, o senso, se é positivo, ou seja, se pode ser lido pelo ribossomo, se é igual ao RNA mensageiro viral, ou se é senso negativo, que é a fita complementar àquela utilizada para a produção de proteínas. Isso tudo se encaixa quando a gente vê o processo de replicação de cada tipo de vírus, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Ainda continuando nas características gerais, nós apresentamos aí o genoma e algumas especificidades do genoma quando comparados às outras células. Agora, continuando nessas características gerais, a quinta característica importante aqui é que esses vírus contêm um revestimento proteico
que vai envolver e que vai proteger o material genético. Então, aqui em vermelho, nós estamos representando o material genético desse vírus, e essa cápsula verde, formada de várias bolinhas, essa cápsula é chamada de capsídio viral. O capsídio viral tem a função de proteger, de envolver, de dar sustentação ao material genético desse vírus. Então, aqui nós temos a representação de uma cápsula proteica de um adenovírus, isso aqui, obviamente, visualizado no microscópio eletrônico. Lembrando que os vírus são muito menores que as bactérias, a gente não consegue vê-los em microscópio óptico, só em um microscópio eletrônico que tem uma resolução maior. Então, as funções, como eu tinha dito, proteção ao genoma, o ácido nucleico, o genoma, fica no interior do capsídio. Algumas vezes, em alguns vírus, as proteínas do capsídio elas podem responder pela ligação a receptores celulares. Então, alguns vírus, as proteínas que se ligam àqueles receptores celulares são proteínas do capsídio. E por isso, elas também são determinantes antigênicos. Essas proteínas elas podem ser reconhecidas pelo sistema imune e elas podem induzir a produção de anticorpos protetores, muitas vezes. Então, essas proteínas, além de serem importantes para proteger o ácido nucleico, elas podem ter a função de se ligar no receptor celular da célula-alvo e podem ter a função de induzir o organismo daquela pessoa infectada, ou daquele animal infectado, a produzir anticorpos contra aquela infecção viral. Os capsídeos têm diferentes simetrias. O que eu estou mostrando aqui desde o início é esse que parece uma nave, né? A gente fala que essa simetria é icosaédrica. Nós temos 20 triângulos equiláteros iguais. Então, se eu pegar essa estrutura e contar, a gente vai contar 20 triângulos equiláteros, né? Que são triângulos que têm os mesmos lados. Então, é uma estrutura geométrica muito bem planejada, né? Parece que foi realmente construída para isso, parece algo alienígena. A outra simetria que a gente tem é a simetria helicoidal. Essa simetria de vírus helicoidais é muito comum em vírus fitopatogênicos, vírus que vão infectar as plantas. O que acontece aqui? O DNA está em forma de espiral. E as proteínas do capsídio, elas se ligam, as subunidades das proteínas do capsídio, elas se ligam ao RNA viral para deixar esse RNA viral mais rígido ali no interior do capsídio. Então, esse RNA viral é como se ele tivesse com um cinto de segurança. Ele não está solto, como fica o capsídio icosaédrico, né? Se a gente pensar o capsídio icosaédrico, que é o anterior, o material genético fica solto dentro daquele capsídio. Aqui não. Aqui o material genético fica ligado às proteínas que vão formar o capsídio. E nesse tipo de capsídio, no capsídio helicoidal, o que a gente tem são vírus em formatos cilíndricos, né? E aqui a gente está vendo um desses vírus, que é o vírus do mosaico do tabaco, um vírus importante na agronomia, que tem esse formato cilíndrico na observação do microscópio eletrônico. Fora essas, nós temos outras simetrias, mas todas que não são icosaédricas ou helicoidais, nós chamamos de complexas. Tá? Então, o bacteriófago, por exemplo. O bacteriófago ele tem aqui o que a gente chama de cabeça, que tem um formato geográfico que lembra o icosaédrico, mas não chega a ser um formato icosaédrico. E ele tem aqui uma cauda, que é onde ele vai utilizar, essa cauda é aberta no seu interior, e ele vai utilizar essa cauda para inserir o material genético na bactéria que ele vai infectar. Né? E ainda tem essas estruturas, que são estruturas onde estão os receptores de reconhecimento celular, que parecem perninhas, né?
Então, isso parece realmente uma nave alienígena. O bacteriófago ele tem um formato parecido com uma nave alienígena. A gente chama essa simetria de complexa. Ela não tem um formato, um nome específico. A mesma coisa eu falo para o vírus Ebola. O vírus Ebola ele tem um formato que lembra aquele formato cilíndrico, mas ele faz curvas sobre si mesmo. Ele tem um arranjo proteico aqui no capsídeo que é muito particular, né? E aí a gente também chama de complexo. Então, complexo são vírus que não são nem icosaédricos e nem helicoidais. E são simetrias que muitas vezes não se repetem. Do Ebola mesmo é bem característico dessa família de vírus. Então, aqui é só para mostrar, né, novamente, esse vírus com o formato do capsídeo icosaédrico com o ácido nucleico que fica aqui no seu interior, solto. Ao contrário do helicoidal, que o ácido nucleico vai ficar ligado às proteínas do capsômero. A sexta característica que a gente tem é o tamanho desses vírus. Eles vão medir aí de 18 a 970 nanômetros. Então, os poxvírus, que são vírus muito grandes, eles estão aqui no limite da microscopia óptica. Seria o que a gente veria como um pontinho na microscopia óptica. Nós temos, sim, alguns vírus gigantes, que são até capazes de serem visualizados na microscopia óptica, mas ainda são poucos e pouco estudados. A maioria dos vírus, eles vão estar nessa faixa onde a gente não consegue mais enxergar com o microscópio óptico. A gente precisa do microscópio eletrônico. Eles vão estar principalmente nessa faixa aqui. Tá? A gente consegue enxergar com o microscópio eletrônico. Sétima característica, que é muito importante, não produzem ATP. Nós já vimos com as bactérias, com os fungos e também com as células eucarióticas que o ATP é a grande molécula energética, é a grande moeda energética das células. É através do ATP, dessas ligações entre fosfato, que as células utilizam, armazenam e, posteriormente, utilizam energia para suas reações bioquímicas. Os vírus, eles não produzem ATP. Quando eles têm que se replicar, eles utilizam o ATP que já está armazenado ali na célula. Eles utilizam a energia da célula. Então, uma partícula viral, ela não vai produzir por si só ATP. Ela não tem essa cascata metabólica para produzir ATP. Por isso, também, entre outras coisas, que o vírus é dependente de uma célula. É um parasita intracelular obrigatório. Oitava característica, não contém ribossomos ou outras organelas. Eu trouxe aqui uma imagem de uma célula procariótica. A célula procariótica ela já é bem mais simples que a célula eucariótica. A célula eucariótica tem diversas organelas, como é o caso do complexo de Golgi, retículo endoplasmático. A célula procariótica ela é bem mais simples. Ela tem material genético, algumas estruturas aqui fora da membrana, e a única organela presente são os ribossomos, que são essenciais para a produção de proteínas. Então, a bactéria, a célula procariótica, ela consegue sobreviver sozinha porque ela tem aquele aparato mínimo necessário para a replicação do seu material genético e produção de proteínas e outras substâncias importantes para si própria. O vírus não tem nem isso. O que o vírus tem? A camada proteica ali para envolver o material genético e o material genético. Se tiver isso, eu já posso considerar um vírus. Então, o vírus não tem ribossomo. Ele não vai conseguir produzir as suas próprias proteínas. Ele não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, é outro motivo que justifica o fato dos vírus precisarem infectar uma célula para conseguir se replicar. Quando ele vai fazer o seu processo de replicação, ele utiliza isso tudo que já está presente na célula. ATP, ribossomo, algumas enzimas da própria célula ele vai utilizar. Tá? Então, é isso que o vírus vai fazer. Nona característica, eles não possuem membrana plasmática, que é uma coisa que se repete em todos os seres vivos aí que nós já estudamos. Todos os eucariontes têm membrana plasmática.
e os procariontes também têm membrana plasmática, por mais que eles tenham algumas diferenças, que as membranas sejam levemente diferentes. O que pode acontecer com os vírus é que eles podem ser envelopados. Então, aqui a gente tem um vírus que já foi apresentado, material genético em vermelho lá no interior, capsídeo em verde. Alguns vírus, como é o caso do coronavírus, que causou aí a pandemia recente, a gente tem um envelope. E esse envelope é formado por fosfolipídios, até porque ele deriva da membrana plasmática. Então, ele é formado por fosfolipídios e por proteínas. Só que essas proteínas são proteínas virais. São proteínas produzidas pelo vírus durante o processo de replicação. Esse envelope, como eu falei anteriormente, ele vai originar da membrana plasmática da célula hospedeira. Então, se eu for ver o componente principal desse envelope, são fosfolipídios. Parece muito nessa composição básica com a membrana plasmática, já que ele se derivou de lá. Tem aquela composição de dupla camada de lipídios, né? O fosfolipídio, a camada da membrana de fosfolipídios das células, é a mesma estrutura, ele brotou dali, né? Então, é uma bicamada fosfolipídio com proteínas associadas. Só que essas proteínas, na sua grande maioria, são glicoproteínas virais. Então, do processo de infecção, o vírus vai produzir as suas proteínas e vai anexar essas proteínas naquele vírus. E uma coisa importantíssima, gente, a tendência é nós pensarmos, o vírus envelopado ele tem uma camada a mais, então ele é mais resistente. Isso é uma mentira. O envelope não é uma proteção extra. Muito pelo contrário. O envelope é uma fina camada de fosfolipídios com proteínas associadas. E para esses vírus, as proteínas que são responsáveis pelo processo de infecção, elas estão nessa camada, que é a camada mais externa. Vamos pensar, o vírus tem esse envelope e ele precisa de um receptor para se ligar na célula-alvo. O receptor tem que estar presente nesse envelope. O coronavírus, por exemplo, a proteína, que é a proteína que se liga ao receptor, ela está presente nesse envelope. Esse envelope, como ele é formado de fosfolipídio, ele é fácil de ser dissolvido. Então, o álcool 70% que a gente tem usado durante a pandemia, se a gente esfrega as mãos, esse álcool ele é capaz de desfazer essa camada de fosfolipídio, né? Ele é capaz de dissolver essa camada e aí o vírus perde a capacidade de infecção. Se o vírus não tivesse essa camada de envelope, né, essa camada de fosfolipídio, ele seria mais difícil de ser destruído, porque a gente ia ter que destruir a camada de proteína que está logo ali embaixo. E aí é um pouco mais difícil de destruir proteína do que destruir fosfolipídios. Então, vírus envelopado é um vírus que é mais facilmente destruído no ambiente, quando comparado com o vírus não envelopado. Vamos entender então como que surge esse envelope, né? A gente já tem aqui uma célula sendo infectada. Aqui em cinza é o interior da célula e o vírus está se preparando para sair. Então, nós já temos aqui um capsídeo icosaédrico montado e o vírus ele vai brotar de dentro dessa célula infectada. O que está representado aqui em formato de, parece algumas pequenas raquetes, são proteínas que foram produzidas pelo vírus durante o processo de infecção e anexados na membrana plasmática dessa célula. Então, como é que vai acontecer esse processo de formação do envelope? Esse vírus ele vai começar um processo de brotamento aqui. Então, ó, ele vai ser envolvido por essa membrana plasmática e, ao final, ele vai ter esse envelope que contém os fosfolipídios que estavam na membrana plasmática e as proteínas que foram produzidas pelo vírus e inseridas nessa membrana plasmática. Aqui nós estamos vendo mais figuras, isso é uma micrografia eletrônica, uma célula infectada e alguns vírus aqui nesse processo de brotamento, alguns vírus envelopados. Aqui é a mesma coisa, né? Esse processo esquematizado
Então, aqui é a membrana plasmática com as proteínas virais e o capsídeo viral sendo envolvido por este envelope. Não é membrana plasmática, é envelope. Não confere mais resistência para o micro-organismo. Muito pelo contrário. Esse micro-organismo ele vai ficar menos resistente, porque é mais fácil destruir essa camada de envelope. Uma vez que eu destruo esse envelope, o vírus perde a sua capacidade infectiva. E por fim, pessoal, a 10ª e última característica dessa aula, que é importante vocês saberem, para entender os processos de replicação e os processos em que os vírus causam doenças nas plantas, nos animais e nos seres humanos, é que os vírus possuem proteínas estruturais e proteínas não estruturais. As proteínas estruturais são proteínas que fazem parte da estrutura. Ou elas vão estar fazendo parte do capsídeo, né? Aquelas proteínas que formam o capsídeo são proteínas estruturais, e as proteínas que estão no envelope. Quando a célula é envelopada, as proteínas que estão presentes no envelope são consideradas proteínas estruturais. Então, elas estão ali na estrutura da partícula viral. Elas são importantes para a estrutura da partícula viral. Tá? Já as proteínas não estruturais, elas vão ter atividade enzimática ou regulatória. Então, é uma proteína que vai servir para fazer replicação de material genético. É uma proteína que vai servir para organizar o material genético da partícula viral ali no vírus. São proteínas que vão dar estabilidade para o material genético dentro do vírus. Então, são proteínas que não fazem parte da estrutura do vírus em si. Mas elas podem estar presentes no vírus. Por exemplo, o vírus HIV ele tem uma enzima que é a transcriptase reversa. Ela é responsável por transformar RNA em DNA. Ela é carregada no vírus. Ela está presente na partícula viral. Agora, algumas dessas proteínas, como por exemplo, uma RNA polimerase, que o vírus vai utilizar para replicar o seu RNA, ela é produzida só durante o processo de infecção. Então, as proteínas não estruturais, o que define elas é que elas não fazem parte dessa estrutura do vírus propriamente dito. Elas até podem estar presentes no vírus, mas elas não são importantes para a estrutura do vírus, né? Como são as proteínas do capsídeo, como são as proteínas do envelope. Elas participam de alguns processos enzimáticos ou regulatórios e, muitas das vezes, a participação delas mais efetiva é durante a replicação do hospedeiro. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar na replicação viral dos vírus DNA e dos vírus RNA, e a gente vai entender a importância dessas proteínas não estruturais durante esse processo de replicação. A gente vai ver que elas são essenciais durante esse processo de replicação e nem sempre elas vão embora com o vírus. Muitas vezes elas ficam na célula infectada. Bom, era essas características que eu tinha para apresentar para vocês, que é o básico para que a discussão a respeito da replicação dos vírus, de cada um dos tipos dos vírus, seja entendida. Então, grande abraço para todos que assistiram e nos vemos na próxima aula.